Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje eu vou ler com você João, capítulo 8, a partir do versículo 1, que fala da mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, direitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos. Até os últimos ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E direitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, o que aconteceu aqui? Aquela mulher foi pega, num ato de adultério. Naquela época, segundo a lei, elas eram apedrejadas. Mas o que aconteceu aqui? Jesus disse: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. A começar pelos mais velhos. Foram largando as pedras, depois os outros. Por quê? Quanto mais velho, provavelmente mais pecados eles tinham cometidos no decorrer da sua vida. E eles estavam ali julgando ela. Depois que todos saíram, Jesus perguntou: Onde estão, os que te condenam, os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Não, Senhor. Ele disse: Nem eu. Vai e não peques mais. Então, nós devemos entender com isso que para Deus, Ele sempre dá a oportunidade para que a pessoa mude, para que a pessoa tenha, uma vida nova, para que ela possa viver diferente, para que ela possa abandonar o pecado, para que ela possa, realmente se arrepender, Então, por isso que o perdão e o arrependimento são fundamentais, Então, muitas vezes, nós não permitimos Deus trabalhar em áreas da nossa vida e nos tornamos pessoas duras, realmente inflexíveis. Por quê? Porque nós não conseguimos, perdoar. Muitas vezes, assim, por situações que se levantaram, você está se condenando por algo que aconteceu, você se culpa, você leva essa culpa, mas não se condene, não se culpe, Quando Jesus pergunta para aquela mulher aonde estão os seus acusadores, ele sabia que todos eles haviam se retirado, mas ele queria mostrar que todos também eram iguais a ela, pecadores. Com isso, ministrou o perdão e o arrependimento na vida daquela mulher ao dizer que também não a condenava. Então, nós não somos ninguém para julgar os outros, para condenar os outros. Nós não sabemos a história desta pessoa, o que ela viveu, o que ela passou. Às vezes ela mesma se condena, se culpa, Ela mesma não consegue se perdoar. E antes daquela mulher ser abraçada pelo amor de Jesus, ela foi inundada pelo perdão de Deus.
Então o pai abraçou ela, né? Talvez você só não tenha conseguido viver uma vida, né, verdadeira com Jesus. E justamente por isso, porque muitas vezes você não se perdoa, você não perdoa alguém, você está sendo juiz de alguém, você está preso a alguém e você não consegue viver o que Deus tem para a tua vida, porque você vive preso a mágoa, ressentimento, você vive preso a isso. E por mais que você tenha conhecimento do amor de Deus por você, a necessidade de perdão o tem impedido de verdadeiramente ser alcançado por essa verdade. Por isso, hoje é o dia oportuno para você se libertar de todas as cargas e dívidas emocionais. Peça e receba o perdão de Jesus. Eu lembro que um dia o pastor pediu que eu fosse orar na UTI. E eu fui, né? Fui à tarde. E os familiares daquela senhora estavam lá. Aí eu não entrei. Eu disse, pastor, eu vou voltar à noite. Eu era funcionária do hospital lá na época, né? E aí eu tinha acesso para entrar. Eu disse, vou à noite. Aí eu fui antes, né, do horário, assim, um pouquinho da UTI da visita, e consegui entrar. Aí eu vi que os dois filhos, né, os outros, os três que entraram, disseram, já veio alguém. Eu disse, sou eu. Eu disse, eu não vou tomar muito tempo para que vocês todos consigam ir e visitá-la. E eu entrei, fui falar com aquela mulher, ungi ela e falei com ela, porque a pessoa, quando ela está assim em coma, ela está te escutando, ela escuta tudo que você fala. E eu me apresentei, né? Naquela época eu era obreira, né? Numa igreja que eu frequentava, e eu me identifiquei, eu disse, eu sou obreira, a obreira Eliane, assim, assim, eu vim aqui fazer uma oração, sua irmã pediu, ligou para a igreja, né? Pediu para que o pastor, para que alguém viesse aqui orar pela senhora. E o Espírito Santo me mostrou que ela tinha mágoa. E daí eu falei com ela. Eu disse, olha, a senhora libere o perdão, porque se a senhora morrer e não liberar perdão para alguém, se a senhora tem mágoa no seu coração, a senhora não vai para o céu. O caminho é outro. Eu disse, a senhora precisa liberar o perdão, fale com Deus, porque Deus, ele ouve e consegue, né? A senhora consegue falar com Deus no seu pensamento. Peça perdão para Deus, se é algo que a senhora tem que pedir perdão, ou libere o perdão para outra pessoa. No outro dia, aquela mulher estava no quarto. Então, no outro dia, o pastor foi visitá-la. É porque algo tinha no coração dela. Provavelmente era a mágoa de alguém, porque foi o que o Espírito Santo me mostrou e me ministrou a falar para ela. Então, para você ver que a mágoa, ela vai matando a pessoa aos poucos. Ela não tinha nada. Ela estava desenganada, ela simplesmente parou no hospital e foi para a UTI. Então, para você ver como o mal age. Pessoas estão desencadeando câncer, tumores por falta de perdão. Doenças estão sendo geradas na vida de muitas pessoas por mágoa. Então, a pessoa precisa liberar o perdão para que ela viva uma vida de santidade, uma vida abençoada. A mágoa é a mesma coisa que você pegar um copo, largar o veneno aqui dentro, beber e esperar que o outro morra. Quem morre é você. E quando você tem mágoa no seu coração, você dá autoridade para que o diabo cobre a pessoa que te causou o dano, mas ele age na tua vida também, porque você ficou presa naquela mágoa.
Ele está agindo de alguma maneira na vida daquela pessoa, você está dando legalidade para ele cobrar ela do mal que ela te causou, mas ele age na tua vida também, porque você vive presa, você vive enraizada numa raiz de amargura, amargurada, ressentida, doente, tanto na alma como, né, espiritualmente, fisicamente. Então é algo muito sério. Aqui, eu vou ler aqui em Cantares, bem rapidinho, Cantares 2, no versículo 15, diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então não são as raposas, são as rapozinhas, as coisinhas pequenas que a pessoa guarda, ela vai minando, ela vai corrompendo, ela vai destruindo. Então, eu não sei quais são as raposinhas que você precisa tirar da tua vida, mas tire enquanto é tempo. Livre-se da raiz de amargura, livre-se do ressentimento, livre-se da falta de perdão e de amor. Olhe para o sacrifício de Jesus. Jesus morreu por mim e por você e nós não merecíamos. Mas ele veio, morreu, nos comprou, nos resgatou, pagou um preço alto para que hoje nós pudéssemos estar aqui, vivendo a vida e a vida em abundância que ele veio para nos dar. Né? Eu estava comentando hoje, eu vi uma frase que dizia assim: não fui eu que encontrei Jesus, foi ele que me encontrou. O perdido era eu, não ele. E é verdade. A palavra diz que ele nos amou primeiro. Ele nos encontrou primeiro. Os perdidos éramos nós. Eis que tudo se fez novo. Então faça realmente o novo ser acrescentado na tua vida. Pare de viver remoendo mágoa. Pare de viver remoendo ressentimentos, ódio, sentimento de vingança. Isso não vai te levar a nada. Isso só vai fazer com que você define e abrevie os teus dias. Você acha que Deus vai permitir que uma pessoa viva 80, 90, 100 anos cheia de ódio no coração? Não vai. Se você ler a palavra onde fala da figueira infrutífera, que estava lá no meio da vinha, e o dono da vinha disse para o seu servo: corta. Ele disse: não, Senhor, eu vou adubar ela, mas o ano que vem, se ela não der frutos, eu corto. Esse corta, muitas vezes, gente, é o cortar mesmo. Corta a vida. Terminou. Porque Deus não vai deixar uma pessoa viver infrutífera aqui. Se ela não vai dar frutos, se ela não vai pregar o amor de Deus, se ela não vai destilar amor, Deus não vai permitir que uma pessoa fique aqui mais 10, 20, 30 anos vivendo amargurada, ressentida. Deus não vai permitir. Se ela não for uma figueira frutífera, porque nós vamos chegar um dia diante de Deus e a árvore é a nossa vida. Jesus vai vir e vai dizer: mas que fruto você teve? Nenhum? Que frutos você produziu? Só amargura, só ressentimento, só sentimento de vingança? Ou Jesus vai ir ali na tua árvore e vai ver que você destilou amor, que você falou do amor, que você viveu o amor, que você viveu o perdão? Que frutos a tua árvore está produzindo? Frutos dignos de arrependimento? Ou aquele fruto que faz todo mundo sair de perto? Que faz com que as pessoas não queiram, né? Às vezes a companhia está perto daquela pessoa porque ela é negativa, porque ela, quando abre a boca, a palavra diz
A boca fala do que está cheio o nosso coração. E do que está cheio o teu coração? Da palavra, do amor de Deus? Ou o teu coração está cheio de ressentimento, de dor, de feridas do passado? Precisam ser curadas. Deixa o Senhor colocar o azeite na tua dor. Diga: Jesus, me perdoa. Porque quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele disse: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem, nos tem ofendido, ou aquele, o devedor. Por quê? Porque eu tenho pecado, eu tenho dívidas. Se eu chegar diante de Deus e pedir perdão para mim, mas eu não perdoei o outro, como é que eu vou querer ser perdoada? Então, se livre dessas amarguras, dessas feridas e viva uma vida plena na presença de Deus. Viva o amor de Deus verdadeiramente, se livre dessas amarras que fazem você ficar ressentido, amargurado, triste, oprimido, abatido. Mude o teu semblante. Viva uma vida em abundância que Jesus veio para nos dar. Ele nos achou. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Então saia das trevas, venha para a luz. Fique no amor de Deus, libere o perdão, quebra essas algemas, estas amarras que te prendem, que te afastam de Deus. Guarda esta palavra no teu coração, reflita nela. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que o teu Espírito, Senhor, venha se manifestar grandiosamente na vida, no coração delas. Pai, é o teu Espírito que convence da justiça, do juízo e do pecado. Que o Senhor quebre o jugo da amargura, do ressentimento, do ódio, do sentimento de vingança. Que essas pessoas venham viver, Pai, o teu amor, o teu perdão, o amor que Jesus verteu lá naquela cruz por nós, rasgando a cédula do pecado, rasgando a nossa dívida, nos comprando de volta, nos resgatando, Pai. Que ela venha desfrutar deste amor incondicional que o Senhor tem por nós. Que esta pessoa viva, esta viva plena de amor e de abundância. Esta é a minha oração. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.